vamos fazer uma reflexão teológica sobre a igreja. Será que é necessário fazer uma reflexão teológica sobre a igreja? É importante, né? É importante porque a igreja, na verdade, sempre, durante toda a sua história, sempre tivemos reflexões constantes. A igreja sempre esteve refletindo sobre sua natureza e sobre sua missão, sempre, durante toda a história. Então eu quero tratar de dizer a vocês que esse é um tema que a gente tem que se focar, porque é um tema tão extenso. Falar em tão pouco tempo sobre algo tão forte, tão importante, tão relevante, não é fácil, né? Então, eu estava separando, estudei muito essa semana, e eu estava vendo todo o material que eu já escrevi, né? Todo o material que eu já escrevi sobre a igreja. E eu fiquei impressionado com tudo que durante esses 30 anos, que já são 30 anos, né, irmãos? Se vocês sabem, em fevereiro agora fez 30 anos, eu fiz 30 anos de ministério. Então, nesses 30 anos, talvez seja um dos temas que eu mais tenha falado e que eu mais tenha abordado. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor, mais uma vez, que nos ajude, que nos dê da sua graça, para que possamos trabalhar com esse tema tão importante, tão relevante para nós hoje. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, meu Deus, nós oramos e te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ajude. Que nós possamos realmente, ó Deus, entender e realmente possamos ter um pouco mais, ó Deus, daquilo que já temos e já sabemos sobre a igreja. Muitos de nós que estamos aqui vivemos a igreja, e somos igreja desde que nascemos, ó Pai. Crescemos dentro de uma igreja, mas vivemos nesse tempo tantas coisas, ó Deus, e agora nós estamos de uma compreensão ainda mais além de tudo aquilo que já sabemos, que vimos e que entendemos. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, capacita-nos, instrui-nos, ilumina-nos, e queremos, ó Deus, que seja um tempo poderoso na Tua presença. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Para mim é um pouco difícil, às vezes, diferenciar uma pregação de um ensino, né? Isso aqui é um tempo teológico de ensino, mas eu às vezes começo dando aula e acabo termino pregando, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, vamos ver muito Efésios, porque se nós queremos saber sobre a igreja, Efésios é onde nós encontramos a igreja. Nós queremos ter uma visão da igreja, um panorama da igreja. Efésios é o lugar certo para isso. Efésios 1, 22, assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, falar sobre a igreja é algo maravilhoso, principalmente para mim, porque eu amo a igreja. Ontem a gente brincava aqui com alguns irmãos, depois do culto, e nós dizíamos que, como já não tinha ninguém, terminou o culto à noite, não tinha ninguém, nós estávamos aqui ainda conversando, e aí dizia, é o povo que ama a igreja, que não sai da igreja, de jeito nenhum. Termina a igreja, a gente fica aqui, a gente não precisa fechar, mas a gente fecha, porque a nossa vida toda é a igreja. Eu busquei muito material, né? E nesse momento que nós vivemos, a igreja, e a igreja, assim como a família, está sofrendo um ataque tão forte hoje em dia, né? Se há duas instituições que estão sofrendo um ataque ideológico, porque a guerra, irmãos, que nós vamos enfrentar nos últimos tempos, ela não é tanto uma guerra espiritual, como foi em tempos passados. Ela vai ser uma guerra ideológica, uma guerra de ideologias, sim ou não? Porque no mundo está sendo atacado com muitas ideologias, e todas elas contrárias à palavra de Deus, e que afronta a Deus e afronta a igreja. Afronta a igreja, afronta a família e afronta a igreja. Então, nesse momento que vivemos, nós temos que, até nós mesmos, até aqueles que se dizem igreja,
questionam a igreja. Nós precisamos entender a igreja de uma maneira mais profunda e mais contundente, com certeza. Sem fazer confusão do que é igreja local e igreja universal, sem querer usar o nome universal, vamos usar mundial. Mas também não tem, você sabe que alguns nomes de igreja revelam o egocentrismo, revela o tamanho, né, irmãos, do egoísmo dessas pessoas, porque a igreja é universal, é mundial, é internacional, né? Então, nós podemos chamar a igreja de visível, invisível, né? No sentido que as duas se veem, mas apenas podemos estar fisicamente em uma delas. Devemos considerar, ao falar sobre a igreja, que muitos de nós aqui já sabemos sobre o que nós vamos, já sabemos o que nós falamos, o que é a igreja. Então, refletir sobre a igreja como igreja que somos, não é algo novo, né? Como eu disse, a igreja sempre refletiu sobre a sua natureza e a sua missão, durante toda a sua história. Desde o início, a eclesiologia, ela é antiga, e com ela surgiram todas as diferenças, todas as discussões e todas as heresias. Entendam que tudo isso surgiu na igreja, não fora da igreja, né? Que a igreja foi o berço de muitas coisas, e nós não podemos nos assustar com o que a igreja vive hoje, porque a igreja sempre viveu uma guerra terrível nesse sentido. Há muitos livros bons, outros nem tão bons, sobre a igreja. Quero recomendar um livro que nós gostamos muito, que eu e a profetisa gostamos muito, que é A História da Igreja Cristã. Se vocês querem ler um livro histórico, um livro bom, um livro que de uma forma simples e de forma que você consiga entender, é um livro do Robert Hastings Nichols. Este é um livro da editora Cultura Cristã. É um livro muito abrangente, mas é um livro mais histórico. E é bom para nós que somos líderes. Nós vamos conhecer muito sobre a história da igreja, nós temos classe sobre a história da igreja. Claro, muitas coisas que nós não podemos ver aqui, você vai ver na história da igreja, né? Há também uma coleção antiga, que foram os livros base, que quando eu estudei História da Igreja na Faculdade Teológica Batista, é uma coleção pequena, que tem o título Uma História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez. Também é uma coleção interessante, é um pouco mais difícil de ler, mas também é interessante ler. Nós precisamos ter uma base, irmãos, histórica da igreja. Todos nós que ensinamos, que ministramos, que pregamos, precisamos ter uma base histórica da igreja. Então, só que hoje, nós não vamos olhar a igreja, nós vamos olhar para a história, nós vamos olhar para a Bíblia, porque a história, uma coisa, nos leva para uma direção. Nós vamos estudar porque o tema é a verdadeira igreja da Bíblia. Então nós temos que olhar para a Bíblia nesse momento, e não vamos poder tanto dar atenção à história, que também é muito interessante, né? E vale a pena, é empolgante estudar. A gente vê os erros, a gente vê os acertos, a gente vê as transformações pelas quais passou a igreja. Nós vemos as lutas, dificuldades, heresias que se levantaram no seio da igreja. Nós podemos entender o que homens, os chamados pais apostólicos, o que eles entendiam, como eles viam a igreja, entendiam a igreja. Tudo isso eu acho que é muito importante para nós, e deve despertar o nosso interesse, em primeiro lugar, acima de tudo. Mas vamos começar pelo começo, né? Vamos começar olhando lá Gênesis, e ver alguma coisa sobre Adão, Eva e a igreja. Será que existe alguma relação entre isso? Nós vamos partir do princípio que sem Cristo a igreja não é nada. Comecemos por aí, né? Ela não é nada. Ela não tem posição, ela não tem vida, ela não tem propósito, porque a igreja provém de Cristo, e nós poderíamos dizer que a igreja é o próprio Cristo. Ela é Cristo em toda a sua essência.
né, irmãos? Então, onde não há Cristo, não há igreja. Essa é que é a grande verdade. Então, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 17, 1 Coríntios 10, 17, ele diz assim: por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Que interessante isso. Embora sejamos muito, o pão que partimos é um só. É um só. Pois o corpo é um só. Paulo explica que o pão representa o corpo de Cristo. Nós sabemos disso, né, irmãos? O pão representa o corpo de Cristo. Isto é, a igreja. O pão que participamos da ceia é justamente o que nós celebramos. Então, a igreja é tudo que provém de Cristo. Em toda a sua essência, ela é Cristo. Então, quando vamos a Gênesis, aí está a igreja. A igreja está em todo o Antigo Testamento, está em todo o Novo Testamento, em Coríntios, Romanos, Paulo usa Adão como um tipo, uma figura de Cristo. Sim ou não, irmãos? Isso, em Romanos capítulo 5, versículo 14, Romanos 5, 14, olha, se nós vamos estudar a verdadeira igreja da Bíblia, nós temos que ler a Bíblia. Espero que você tenha trazido a Bíblia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Né? Então, Romanos 5, 14 diz assim: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Que era um tipo daquele que haveria de vir. Mas a mulher Eva, em Efésios, se subtende entendendo que ela representa a igreja. E eu mostro para vocês por quê. Efésios 5, 31 e 32, um texto muito conhecido nosso, Paulo diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, 5, 31 e 32, perdão. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Aí você pensa, você volta lá, porque onde foi que você ouviu deixará o pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, separando Cristo, que diz também. Onde você viu isso? Lá em Gênesis, quando o Senhor dá a ordem, e diz: deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso está em Gênesis, referindo a Adão e Eva. E aqui, o Paulo diz, isso é um mistério relacionado à igreja. Então nós temos há várias situações que quero ver com vocês. E quero dizer para vocês uma coisa. Se eu estiver errado, se eu estiver exagerando, se eu estiver viajando, né? Como a gente diz, viajando, porque o povo viaja, né, irmãos? Tem umas coisas por aí que só a graça de Deus, né? O povo dá umas viajadas assim, quando a gente ouve certas coisas, fala: meu Deus, esse povo está viajando, onde esse cara, né? Onde que ele arrumou isso? De onde ele tirou isso? Então, eu espero que não. Certamente, se eu estiver exagerando e viajando, certamente ainda será interessante para a discussão que nós propomos realizar nesse tempo, porque nós estamos num culto, não é uma pregação, é uma escola, né, irmãos? Então, nós propomos uma discussão. Isso é o que nos torna uma escola teológica. Né? A gente não põe uma ideia nossa, nem uma posição nossa, mas a gente trata de criar uma discussão que se torna interessante a matéria e etc. Então, sempre, eu tenho uma dificuldade, estou me esforçando bastante, apesar de estudar muito, muito. Esses anos eu tenho estudado muito, tanto que eu estou ficando quadrado já sabe aonde, né, irmãos? Então, na verdade, a diferença, às vezes, entre uma pregação e uma aula e um ensinamento é tênue, né? É uma linha tênue aí que separa uma coisa da outra. E nós, como somos pregadores, a gente começa ensinando, termina pregando, fazendo apelo e tudo, né? Mas eu espero que não. Vamos ler João capítulo 19,
versículo 31, João capítulo 19, versículo 31 a 36. Então diz assim, essa é uma coisa que eu quero ver com vocês, vamos ver o que vocês me dizem a respeito disso. Esse era o dia da preparação e no dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não, 19:31, ok? Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade. E dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Agora, irmãos, nenhum dos seus ossos será quebrado. A gente vai a Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Adão, ao ver a sua mulher, disse assim: esta é osso dos meus ossos. A igreja, essa é osso dos meus ossos. Quando eu vi isso, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Sim ou não, pastor? Tem ou não tem? Tem. Por quê? Porque nenhum osso de Jesus poderia ser quebrado. Né? Porque dele sairia uma igreja inquebrantável, indestrutível. Sim ou não, irmãos? Não poderia. Jesus foi sepultado, e em sua ressurreição, vem com ele a igreja. Vem com ele a igreja. No terceiro dia, essa igreja do terceiro dia, essa igreja da ressurreição, essa igreja dos ressurretos. É uma igreja inquebrantável, indestrutível, não pode ser quebrada. As portas do inferno, a autoridade das portas do inferno, não poderão prevalecer contra ela, ela é indestrutível. Então, será que nós poderíamos dizer que o sono que Deus deu a Adão representa o tempo que Jesus estaria sepultado, para que dele pudesse ser tirada essa igreja poderosa, essa igreja gloriosa, né, irmãos? Então, seria o tempo que Jesus estava dormindo na tumba, esperando, né, esse tempo, e que o Senhor vai ali, o Senhor vai, toca, tira do lado de Adão, da costela de Adão, tira a mulher. Não o Adão, o homem que ainda não era caído, o homem que era ainda perfeito, né? Então, o osso tirado de Adão prefigura essa vida ressurreta. Agora, Deus edifica a igreja com a ressurreição de Cristo, essa igreja inquebrantável. Eva foi tirada de Adão. Eva estava em Adão. Sim ou não, irmãos? Eva estava em Adão, assim como a igreja estava em Cristo. Assim como a igreja estava em Cristo. E isso quer dizer que tudo o que aconteceu tinha que ter acontecido para que essa igreja gloriosa pudesse se manifestar. Aí é quando Paulo diz assim, em Colossenses 1:26, ele diz que esse mistério, falando da igreja, ele diz que esse mistério estava oculto em Deus. Estava escondido em Deus, em Cristo, estava escondida a igreja. E ela foi trazida à luz por Deus. Ora, o mistério, diz 1:26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Então, meus irmãos, eu sei que nós estamos num culto, mas se quiser dar glória a Deus, pode, viu? Não tem problema não. Né? Porque eu, ao ler sobre isso, eu gastei horas, porque a gente tem um temor muito grande de ser bíblico e não falar a bobagem, né? Mas, o mistério igreja, procurando em tudo que você imagina, lendo, buscando, algo importante, algo tocante, que fosse fácil, simples de entender, eu encontrei algo que escreveu um homem chamado Adam Clarke, um inglês,
que foi um teólogo metodista. Ele viveu nos anos de 1760 a 1832. E ele diz, esse mistério oculta uma verdade extraordinária, uma verdade poderosa, de poder unir, como disse Paulo, porque esse é o grande mistério, né? Poder unir gentios e judeus para formar algo chamado igreja. Isso é algo tremendo. Pode não ser para mim, para você, nossa cultura, mas para os judeus era unir essas duas situações é algo poderoso, tremendo. Então, esse mistério é uma verdade extraordinária e Paulo se refere à igreja, muitas vezes como predestinada, antes de tudo, para servir a glória de Deus. Nesse sentido, a igreja é santa. Ela é irrepreensível. Ela saiu do Cristo ressurreto. Ela é vencedora. Ela é indestrutível em todos os sentidos. Ela saiu de Adão antes do pecado e ela saiu de Cristo depois da ressurreição, quando o pecado foi vencido e destruído. Entendeu isso? Ela saiu de Adão antes do pecado e ela sai de Cristo depois que o pecado é destruído na ressurreição. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então, vou repetir. Ela saiu de Adão antes do pecado e ela saiu de Cristo depois da ressurreição, quando o pecado foi destruído. Já tinha sido destruído. Então, irmãos, por incrível que pareça, a igreja não envolve pecado. Né? Embora haja pecado na igreja, nós vamos ver daqui a pouco alguma coisa sobre isso, essas contundências, né? Mas nesse sentido a igreja é santa, é irrepreensível. É interessante que a igreja, ela não é questionada em nenhum lugar, sabia? Hoje se questiona a igreja, porque tem gente que questiona a igreja. Olha, irmãos, tem gente que não sabe nada da Bíblia, nada de igreja, não conhece a história da igreja, não conhece nem a Bíblia, mas questiona a igreja como se fossem profundos conhecedores teológicos, filósofos. Hoje todo mundo é teólogo, é filósofo, né, irmãos? Antigamente nós amávamos os nossos pastores e jamais nós questionávamos os nossos pastores. Nós tínhamos um respeito por eles, né, irmãos? Tudo que ele falava, a gente... Eu tive pastores na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, né? Eram pastores simples, mas eu amava ouvir aqueles homens. Eu tinha muito conhecimento em profundidade, mas a gente tinha um respeito, um amor. Hoje, irmãos, as pessoas estão apontando o dedo aos pastores, ou não? Não sabem nada, mas atacam os pastores, criticam os pastores, e o pior é que não sabem nada. Essa que é a verdade. Né? Então, é interessante que a igreja não é questionada. Paulo não questiona a igreja em nenhum momento. Mesmo quando Paulo registra que na igreja tem incesto, idolatria, injustiça, bebedeira, né? Na hora da ceia o povo se juntava para comer até se acabar de comer, né, irmãos? E Paulo diz assim, vocês querem comer, se matar de comer, comer em casa, né? Mas injustiça, ignorância, Paulo diz assim, há entre vocês divisões, tudo, mas em nenhum momento a igreja é questionada. Em que sentido? Como? Porque pode se perguntar, como pode ser que uma igreja tão pecaminosa, com tantos problemas, ainda possa ser o corpo de Cristo? Sim ou não? Aí vem João, o apóstolo, e diz assim, filhinhos. Então ele chama está todo mundo lá no meio. Quando ele fala filhinhos, está todo mundo no meio. Está os incestuosos, está os que provocam divisões, né, irmãos? Está tudo isso aí. Então, mas nunca, não se questionou, e não se questiona hoje, em nenhuma das cartas, alguém questionou a igreja por causa de todos os problemas que ela tinha. Por quê? Porque todo mundo tinha a certeza e consciência que ela era igreja de Cristo, que ela era Cristo, que ela era essa igreja poderosa, e que nenhum erro, que nenhum pecado de ninguém poderia afetar esta igreja indestrutível, esta igreja poderosa. Então, inclusive, irmãos, quando você estuda os pais apostólicos, que chamam os pais da igreja, Agostinho, por exemplo, ele acreditava
que a igreja era um elemento central do evangelho. Central do evangelho. Aliás, eu de alguma maneira eu penso assim, porque eu acho que, ministérios para-eclesiásticos, irmãos, eles surgiram porque a igreja não cumpre o seu papel. Sim ou não? Por que a gente tem que ter institutos bíblicos? Porque a igreja não cumpre o seu papel. Por que a gente tem que ter missões? Missão isso, missão aquilo, porque a igreja não cumpre o seu papel. Se a igreja cumprisse o seu papel, não teríamos que ter nenhum ministério para-eclesiástico. Mas então, como a igreja não cumpre plenamente o seu papel, tem que ter todo tipo de ministério. A igreja tem que ter ONG por causa da lei. Então, a igreja, como a sociedade religiosa, não pode distribuir cesta básica. Não sei se vocês sabiam disso, isso é lei. Não pode. Então, tem que ter uma ONG, enfim. Se a gente também falar, tem outro ponto da igreja que nós deveríamos estudar, que é sobre a igreja no Brasil, que seria outra coisa interessante falar sobre isso. Eu também me aprofundei a ler, eu juntei um monte de material. Agora não sei o que eu vou fazer com ele, né? Mas a verdade é, isso, irmãos, eu vou tentar falar uma palavra aqui, irrepreensibilidade da igreja, né? Ela é irrepreensível porque ela saiu do Cristo ressurreto. Né? Então, não se pode questionar a igreja hoje também. Não se pode, de nenhuma maneira. Não se pode destruir esse mistério eterno e revelado nas Escrituras. Por isso, não cabe a expressão arrogante de alguns, essa expressão, não sei se vocês já ouviram, essa expressão arrogante, eu já ouvi, sim. A nossa igreja é a igreja para aqueles que estão cansados da igreja. Já ouviram isso? A nossa igreja é a igreja para os que estão cansados da igreja. Só não entendo porque ele usa a nossa igreja. Deveria usar outra coisa então, né, irmãos? Agora, Agostinho, Cipriano, bispo de Catargo, dizia: quem não tiver, escute bem, eu só estou comentando o que ele disse, ok? Ele dizia assim: quem não tiver a igreja como mãe, não poderá ter Deus como pai. Os caras eram radicais, entende? Quem sabe daí não tem havido até a ideia de que a igreja católica acaba assumindo toda ordenação para salvação para ela, né? Mas, imaginem, tamanha era a importância, mas eu menciono isso, porque tamanha era a importância que a igreja tinha para esses homens. E se eu conseguir que nós terminemos essa matéria, crendo que não existe nada mais importante que a igreja para nós, e que a nossa importância da igreja aumente, porque a igreja, irmãos, está sofrendo, realmente, a igreja está sofrendo um descrédito assim, impressionante. Então, imagine como esses homens, muitos diziam que Cipriano, ele não queria dizer que a igreja é soberana e suficiente para a salvação, mas que ele queria dizer que a fé cristã, ela é comunitária, e a igreja é expressão disso, da igreja ser comunitária. A igreja local, principalmente, ela se torna uma expressão desta igreja que é comunitária. Então, esse desprezo que se dá à igreja hoje, se dá de várias maneiras, inclusive na atitude de tornar a igreja um negócio rendoso, né? Um negócio. Porque, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu tenho analisado algumas coisas, e eu já escutei isso, por isso que eu estou falando. Há igrejas que estão em outros estados, em outros lugares do Brasil, e elas crescem, aí elas dizem: não, vamos para São Paulo. Como se São Paulo não tivesse igreja, né, irmãos? Como se São Paulo precisasse ser evangelizado. Né? Mas por que nós vamos para São Paulo? Porque é um mercado lucrativo. É o mercado mais lucrativo, São Paulo. Né, irmãos? Infelizmente, eu já ouvi isso. Uma vez eu viajei para o Sergipe, e o meu voo fez escala em Brasília. Não sei por que fez em Brasília. Escala. Aí, parou em Brasília. Parou em Brasília,
E aí eu fiz uma escala e fiquei lá. Aliás, eu não fiz uma escala, eu fiz uma conexão, perdão. Fiz uma conexão em Brasília. Aí fiquei, tinha umas 2, 3 horas, aí eu sentei, e de repente chegou uns homens, alguns de terno e tudo, eu até pensei que eram políticos. E se sentaram tudo assim, eu estava sentado, aqueles bancos você senta de um lado, os caras sentam todo do outro lado, e eles começaram a conversar, e eu vi que eram pastores. E a conversa, meus irmãos, era uma coisa impressionante. Nunca vi assim na minha vida. A conversa era sobre quanto entra na igreja, nós vamos aumentar isso, nós precisamos... Eu não consegui entender que igreja ela era. Parece que não era nem universal, nem outra assim, pela conversa. Mas a conversa era, precisamos melhorar a arrecadação, era uma conversa, pareciam homens de negócios, e eram pastores, estava falando de igreja. Eu fiquei impressionado, eu disse, meu Deus. Né? E então, irmãos, e aí a conversa era assim, a conversa era essa, eram projetos para levantar recursos, para arrecadar mais, etc. Agostinho afirmava que a igreja é comunitária e a igreja local é a expressão dessa característica. Para eles, a igreja atual é um campo que vai crescer juntos. Um campo no qual vai crescer junto o joio e o trigo. E que não cabe a nós arrancar o joio. Não cabe a nós. Pensando nisso, e voltando ao pensamento, de a igreja não pode ser questionada por causa do pecado que existe nela, por causa da rebeldia que existe nela, da desobediência que existe nela, e tudo mais. Nós entendemos isso. Que nós não devemos nos surpreender com essas coisas. E Paulo não se surpreende nem com as divisões. Ele diz, há divisões entre vocês, mas é até importante que hajam divisões entre vocês, porque aí se manifesta quem é quem nessa história toda. Imagina, né, irmãos? O problema é que, às vezes, vamos olhar para o mundo e ver como, vamos dar um pouquinho só, não fica muito lá, senão o diabo te destrói. Um pouquinho no lugar do mundo e olhar para a igreja. A igreja, o mundo, ele quer que a igreja seja perfeita, sim ou não? Você está lá no seu grupo, no dia a dia, e se você falar qualquer coisa, você não pode fazer isso, você não pode falar assim, porque você é crente. Sim ou não? Porque o mundo olha para nós e espera isso de nós. Eu sempre pensei, Moisés disse ao faraó, o faraó disse assim, olha, quando o faraó se sentiu pressionado pelas pragas, ele chamou Moisés e ele começou dizendo assim, olha, faz o seguinte, você quer ir lá para o deserto para adorar o seu Deus? Vai. Mas, não, primeiro ele diz assim, vai, mas não precisa sair do Egito, adora o seu Deus aqui mesmo. E talvez vocês nunca tenham observado a resposta que Deus deu a Moisés. Moisés disse assim, não, Senhor, por acaso, se nós adorarmos a Deus aqui dentro do Egito, eles não vão nos apedrejar? Ele responde assim, por quê? Ele diz isso. Por quê? Né, irmãos? Por quê? Porque as pessoas, elas vão ficar de bem com a gente quando a gente estiver de boa com elas. Mas o dia que a gente se levantar no meio dessa gente para adorar o Senhor verdadeiramente e viver uma vida santa, digna, poderosa, pode ter certeza que a pedra vem. Vem ou não vem? Vem. Se você estiver misturado lá, ninguém sabe quem você é, tudo bem. Ninguém vai fazer nada. Eu escutei o Canal Livre de domingo retrasado, trouxe a Dona Zica, que é uma das grandes da Mangueira, aquela... Dona Zica, o nome já fala, né, irmão? Bicha é uma zica, né? E aí, ela estava sentando a boca na igreja, que a igreja está destruindo a Mangueira, porque muitos filhos de sambistas, Estão se convertendo. se converteram e aí não gostam mais do samba. E aí ela falou assim, não é só a Mangueira. Essas igrejas que estão aí subir o morro, vão acabar com o samba brasileiro. Olha, irmãos, eu como não gosto de samba... Entende? Então eles estão atacando. Eles estão atacando, tá, claro. Mas esse impacto que a igreja tem que causar no lugar onde ela está,
Como no livro de Atos, quando a igreja chega, agora não me lembro, chega e o povo se reúne e diz assim, olha, gente, se prepara, porque aquela gente que está revolucionando o mundo chegou aqui. Chegou aqui. E ficou todo mundo desesperado, os líderes da cidade, os caras chegaram aqui. Quando a igreja cria esse impacto, ela está sendo igreja, eu penso assim. Sim, irmão, sim ou não? Ela cria esse impacto. Isso é maravilhoso, isso, entender isso. Não é? Que a igreja seja atacada por isso. Que a igreja seja atacada por isso. E não atacada pelos pecados, más atitudes, pela roubalheira, sim ou não, irmãos? E não por isso. Mas que a igreja seja atacada por ser igreja. Que sejamos atacados por sermos de Cristo, por sermos testemunhas de Cristo. E Jesus fala, felizes são esses que forem atacados por causa do meu nome. Esses são felizes. É a igreja que defende a moral cristã, a moral de Deus, né? Exatamente. Defendemos a moral de Deus, vamos ser atacados. Ah, com certeza. Principalmente num tempo de grande imoralidade. Agora, então, quer dizer que deixar a igreja, aí eu digo para vocês, deixar a igreja por algo que há nela que não gostamos, não se está abandonando só a igreja. Se está abandonando o próprio cristianismo, não a Cristo, o cristianismo. O que eu estou falando aqui é forte, hein, irmãos? É sério. Porque eu ouvi uma vez alguém dizer assim, olha, irmão, o que tira a pessoa da igreja não é o pastor, não é o diácono, né, irmãos? Porque os diáconos antigamente eram bravos, né? A gente lá na igreja que nós éramos, alguns de vocês também foram, a gente tinha um lema lá que dizia assim, resistir ao diácono, ele fugirá de vós, né? E uma vez fizeram essa brincadeira aí, irmão, terminou o culto, o diácono foi lá, o presidente do diácono falou, ó, uma reunião com todos os diáconos depois do culto. E aí o bicho pegou, porque alguém falou isso aí lá da frente, ó, resistir ao diácono e fugirá de vós. Mas a verdade na verdade, ninguém pode dizer, eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa de ciclano, eu saí da igreja porque falaram isso, disseram isso, me magoaram, me feriram. Nem nada disso tira uma pessoa da igreja. O que tira uma pessoa da igreja é o pecado. É o pecado que já está alojado no coração dela. Aí ela usa qualquer coisa. Preste atenção. Sair da igreja, abandonar a igreja é abandono do cristianismo. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe cristianismo sem Cristo e não existe cristianismo sem igreja. Essa que é a verdade. É uma palavra contundente, mas, irmão, forte essa afirmação, não é muito aceita. Por quê? Por que ela não é muito aceita? Porque hoje existem muitos crentes que pensam que podem ser crentes sem igreja. Sim ou não? Inclusive as estatísticas aí dizem que há uns 12% aí de pessoas que são chamados sem igrejas. Os desigrejados, que já não porque questionam a igreja. Agora, questionam a igreja por quê? Por causa do quê? Te garanto que não é por causa do seu próprio pecado. Entende? E nem o pecado dos outros. E nem o pecado dos outros pode nos tirar da igreja também. Ah, eu saí da igreja porque o pastor adulterou. Pastor adulterou, problema dele. A igreja continua sendo igreja. Entende? Quando questionaram Jimmy Swaggart, porque Jimmy Swaggart, ele já estava pecando, ele já estava dormindo com prostitutas, e ele pregava para multidões. Alguns de vocês não sabem nem quem foi Jimmy Swaggart, né? Mas muitos de nós sabemos quem era Jimmy Swaggart, porque Jimmy Swaggart, nos anos 70, estava em nossas televisões aqui no Brasil. Um grande evangelista americano. Pior que foram dois, né? Jimmy Swaggart e o outro, que agora eu esqueci o nome, que eu tenho até um livro em casa, que foi preso, ficou 8 anos preso. Que um foi para a Europa e Jimmy Swaggart veio para a América do Sul, América do Norte. E Jimmy Swaggart estava pecando, dormindo com prostitutas e pregando para multidões, e gente sendo salva e gente sendo curada. Acontece o seguinte, que ele estava vivendo isso, mas ele estava pregando a palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Ele estava pregando a palavra. O homem pode ser impuro, mas a palavra de Deus é pura e santa. E ela diz que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Ela sempre, quando ela for enviada, ela sempre vai cumprir o propósito dela. Agora, o homem, irmãos, que está pregando a palavra de Deus, está pecando, ele vai dar contas a Deus.
E aí é muito pior, sinceramente. Mas depois vocês viram o que aconteceu com o Jimmy Swaggart, né? Vocês viram o que aconteceu com ele. Então, será possível viver sem igreja? Porque a igreja não é por acaso uma expressão viva, uma expressão física do cristianismo. Era o que alguns desses pais apostólicos diziam. Se nós tivéssemos tempo, e aí onde você pode estudar a história da igreja, você vai ouvir isso. Chegar ao ponto de dizer, e esse foi uma das questões da reforma também, que não havia salvação fora da igreja. Né, irmãos? Lógico que isso, eu estou dizendo que eles eram, não nós. Mas isso foi um forte motivo para a reforma. A reforma veio questionar isso. Não, senhor. Lutero entendeu que, lendo Romanos, ele entendeu que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, e não através da igreja. Mas nós precisamos entender que, apesar disso, nós amamos e desejamos ser igreja, né? Então vamos falar alguma coisa sobre a natureza da igreja. Nós podemos entender a natureza da igreja, sabe como? Através dos títulos que ela recebe, principalmente no Novo Testamento, né? Downtime? Não, abrir para algumas coisas. Eu tenho uma colocação. Dessa parte. Tá bom, vamos lá então. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, é isso? Sobre o que já foi dito. Para mim, principalmente, serão os dois uma só carne ali, pintou um negócio na minha cabeça. Estão ouvindo lá atrás? Tá, ok. E quero crer que um aluno de teologia, automaticamente, a turminha nossa, principalmente quando ministrei soteriologia para eles, pintou muita coisa a esse respeito. E vamos buscar um pouquinho de calvinismo. Fique em paz. Mas olhando essa fusão desde Adão sendo um tipo de Cristo e Eva sendo um tipo da igreja. Olhando isto, aí nós não poderíamos já enxergar a predestinação que o calvinismo puxa na individualidade. Isso não estaria na mente de Deus? A predestinação pela igreja sairia do individualismo e aí pela igreja? Pela igreja. A igreja ser tratada de uma forma tão peculiar por Deus, tão querida por Deus, um mistério de Deus que Ele predestinou a igreja. E na igreja nós recebemos a predestinação. Pastor, se nós entendemos assim, você tem razão, porque se a igreja estava em Deus, né, como disse, ela era um mistério escondido em Deus desde os séculos passados. Isso quer dizer que eu estava lá, o pastor estava lá, e certamente tem gente que não estava. São perguntas e são questionamentos. É discussão, né, irmãos? Porque o calvinismo é uma discussão eterna, né? Mas vale a pena refletir e realmente pensar sobre isso. Eu gosto de pensar nesse sentido. Eu gosto de pensar que quando João, ele viu aquela multidão dos redimidos, aqueles que estavam com roupas brancas, eu gosto de enxergar minha carinha lá no meio. Sim ou não? Eu gosto de enxergar minha carinha lá. Ele me viu lá, só que ele viu isso há 2000 anos atrás. Se isso não é um tipo de predestino, o que seria? Porque se ele viu isso há 2000 anos atrás, e ele viu minha carinha lá, eu tenho certeza que ele viu minha carinha lá. Né? E muitas carinhas não estavam. E aí? Então, tá certo, pastor, eu concordo, mas o senhor queria que eu dissesse o quê? Não vou entrar nessa de jeito nenhum. Mas eu acho que você tem razão, né? Eu acho que é uma reflexão importante.
e que tem base. Porque, como dizem alguns, né, irmãos, porque alguns entraram com o calvinismo com tudo nesses últimos tempos. Muitos entraram assim rasgando com o calvinismo, e de repente, quando veio alguns e começaram a mostrar algumas coisas, questionar eles, aí que eles fizeram, primeiro eles vieram com assim, aí depois eles foram, e agora estão assim, né? Como, por exemplo, Augusto Nicodemos, quando questionaram muito ele, aí falaram que ele era, aí ele falou, tá bom, tá certo, é verdade. Na verdade é assim, ele fala daquela porta que diz assim, né? Ele assim, vinde a mim todos. Aí quando você passa na porta, aquele que o Pai me deu, jamais eu lançarei fora. Então é mais ou menos isso, vem todos, mas aquele que o Pai me deu, esse... É uma explicação que ele deu, né? Não é verdade? Pois não. Você falou sobre a graça universal logo no começo da sua colocação, da ministração. Não se encaixa a colocação do pastor Daniel numa soberania de Deus? Bom, claro. Na soberania de Deus se baseia principalmente o calvinismo, né? Soberania de Deus, que Deus é soberano. Inclusive há um grande exagero até em relação a isso, né? A defesa calvinista da predestinação É a soberania. nada mais é do que a soberania. Soberania. Porque o livre-arbítrio já não seria na soberania, seria na permissividade. Eles não aceitam, inclusive, que você diga que você fale sobre pré-conhecimento de Deus. Nem assim. Mas e o pré-conhecimento de Deus? Como Deus sabe? Aí vamos na discussão. Tá? O calvinismo chega a dizer, bom, pelo menos o mais radical, né? A gente não sabe realmente se Calvino chegou a dizer isso, mas a verdade é que chega a dizer, exatamente, foi a interpretação, porque alguns deram uma interpretação muito radical, que é o chamado calvinismo radical, do que disse Calvino, porque eles dizem que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Mas Deus escolheu ou Deus sabe? Aí entra o pré-conhecimento de Deus. A presciência de Deus, exatamente. Então são discussões, irmãos, intermináveis. Essa que é a verdade. Mas que é bom a gente saber? É. Conhecer? É. Mas que é interessante. Muito interessante. Dá pano pra manga, esse negócio que você apresentou. Ai, meu Deus. Eu não era a minha intenção dar fundamento ao calvinismo. Né? Não seria no calvinismo. Mas eu gostaria, essa vai ser minha proposta para os alunos que já fizeram soteriologia minha, comigo, nós estudarmos a predestinação da igreja e não a predestinação do homem. É interessante. Aguenta, menino. Gostei dessa, predestinação da igreja e não a predestinação do homem. Isso, olha, pastor, isso aí inclusive dá uma... Olha, gostei disso, eu vou pensar nisso também. A hora que você trouxe isso, porque é lógico, está nos nossos olhos, mas já não vê. De repente o Senhor traz a lume como trouxe agora. Para mim foi o ponto máximo já, eu não precisava ouvir mais nada. Tá bom, vamos embora. Então tá, mais alguém tem alguma pergunta? Olha, irmãos, essas perguntas, eu não sei nem se nesse momento elas caberiam, sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque elas vão gerar uma discussão e a gente não sai daqui hoje. Essa que é a verdade. Mas é interessante no sentido de nós, porque o que a gente faz aqui? A gente traz esse despertamento, você fica assim com vontade de continuar a entendendo sobre isso. É isso que a gente quer fazer, é que a gente quer gerar em você essa curiosidade, para que você continue se aprofundando nisso e entendendo isso. Né? Como a graça, ela entra nisso, como a graça do Senhor entra nessa história. E aí? Né? Aí vamos. Aí isso, irmão, vai longe, né? Então, vamos falar sobre a natureza da igreja. Nós não podemos ver tudo, logicamente. O que nós vamos entender é que a eclésia é tanto um corpo local de crentes, como também envolve todos os crentes em todos os lugares do mundo. Eclésia. Né? É interessante para mim, por exemplo, quando eu fui para a França, que eu fui numa igreja francesa, numa outra cultura, uma outra situação muito diferente da nossa. Mas quando eu vi aquele povo sendo batizado com o Espírito Santo, falando em línguas como nós falamos,
e vivendo o que nós vivemos, fazendo. Eu falei, aqui está a universalidade da igreja. Aqui está como o Espírito realmente está em todo lugar e age da mesma maneira. Porque eu nunca vi aquela pessoa na minha vida, nunca vi. Como é que aquela pessoa está falando em línguas? Ela fala um francês, ela não fala português, né? Ela está falando. Aí você vai para a África, o cara fala um dialeto, aí você vê ele falando em línguas. Ele está falando em línguas. Quando ele fala o dialeto, você não entende nada. Quando ele fala em línguas, alguma coisa mexe com você. Né? Você, meu Deus, o Espírito está aí, né? Então, que coisa fantástica. Quando você começa a viver isso é maravilhoso. Então, acho que nós vamos ter alguma surpresinha ainda, pastor. Né? A igreja é uma e, ao mesmo tempo, ela está presente em todo lugar. Essa é a sua natureza mais importante. A maior natureza da igreja é essa. Ela está, né? Até no Brasil, a igreja, ela tem suas, né, irmãos? Você vai lá para o Nordeste, lá, né? É diferente. Você vai para o Sul, é diferente. As pessoas, por exemplo, reclamam muito do Sul. Nós já tivemos uma igreja, abrimos uma igreja em Curitiba, e a igreja começou a crescer, e de repente o pastor me ligou e falou assim, vou embora. Ele era de São Paulo, ele falou, vou embora, não aguento mais. Eu falei, mas o que aconteceu, pastor? Esse povo de Curitiba não dá, não. É muito frio, é muito... Né? Se alguém de Curitiba estiver ouvindo a gente pela internet, me perdoa, mas isso foi o que aconteceu. E mais recentemente também, nós começamos uma igreja lá, estava se reunindo já, de repente o pastor, vou embora, não dá. Né? Então não se adaptaram. Né? Talvez precisamos de um curitibano para trabalhar em Curitiba. É o que acontece, né? É alguém que está ambientado, alguém que está dentro da cultura. Então, tanto ser uma igreja local como mundial é importante. E nenhuma delas é irrelevante. Nesse sentido, ninguém pode dizer, não precisamos da igreja para adorar a Deus. Sabe por quê? Daqui a pouco eu vou usar uma expressão e você vai entender o que eu quero te dizer. Porque a adoração é a própria essência da igreja. A gente não vai à igreja para adorar. Porque alguém diz, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus na minha casa. Não. A única forma, irmãos, você sabe que uma das maneiras de ter comunhão com Cristo é estar com o meu irmão? Por isso que a gente, quando está no culto, a gente fez muito isso, o Senhor já me perdoou a mim. E tomara que Ele perdoe você também. A gente diz assim, irmão, não se preocupe com quem está ao seu lado. Feche seus olhos e busque o Senhor, esquece o irmão que está ao seu lado. Irmão, está errado. Isso é egoísmo. Se a igreja é a comunhão do corpo, você está dizendo para o irmão, larga o irmão que está ao seu lado aí, larga ele para lá. Ele não é importante, o importante agora é você. Aí você deixa de ser corpo. Se a igreja é a comunhão dos redimidos, né? Aí você está dizendo para o irmão, não, esquece o irmão que está ao seu lado. Coitado, o irmão está precisando de um abraço, de um sorriso. Não, esquece ele. Larga ele para lá. Ele que se vire. Vamos dizer outra coisa, né? Não, de jeito nenhum. Então, que é a igreja? Primeiro, ela é a plenitude de Cristo. Efésios 1, 23. Ela é a plenitude de Cristo. Efésios 1, 23 assim, se você tiver dificuldade aí, o Fernando está colocando para nós os versículos, tá? Ele diz assim, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Se referindo à igreja, dizendo que ela é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Por isso, irmãos, eu questiono gente que tira férias da igreja. Olha, essa é uma armadilha do diabo terrível. Tira férias da igreja por 1 mês, 2 meses, você vai ver o que acontece. Você vai ver o que acontece, irmão. Né? Então, isso ser da plenitude de Cristo nos torna participantes da sua própria natureza. Na natureza de Cristo. Ora, aí é onde nós entendemos quando a Bíblia diz assim, Eva, voltando a Eva e Adão. Adão e Eva, melhor dizer. Não ficou muito boa essa expressão. Né? Adão e Eva fica melhor. A gente às vezes quer colocar a mulher na frente por respeito, mas nesse caso não vai ficar legal. Não. Então, no caso de Adão e Eva, a Bíblia diz que o homem foi criado, foi feito à imagem de Deus. Eva
foi feita à imagem do homem. Mas não o homem caído, o homem perfeito. Então, se ela foi feita à imagem do homem, ela tem a mesma natureza do homem. Por isso, não se achou nenhuma fêmea para Adão em toda a criação. Porque nenhuma delas, no caso as fêmeas, tinham a natureza de Adão. Então Deus vai tirar Eva. Isso, voltando sobre igreja e Eva, nós temos aqui, logicamente, a igreja como a mesma natureza, tendo a mesma natureza de Cristo. E isso, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,18. Vamos ler. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados à sua imagem. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Isso é glorioso demais. Né? Então, irmãos, participantes isso quer dizer que ela é a plenitude de Cristo. Isso nos torna participantes da sua própria natureza, mas também nos torna participantes da sua herança e da sua glorificação. É nesse sentido que a igreja ela é próspera. Porque participamos da herança do Senhor. Então, Romanos 8,17 diz assim, Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ora, somos herdeiros em Cristo, temos herança e temos glória. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o que é a igreja. Nós não podemos... A igreja não é essa coisa que a gente às vezes pensa que a igreja é. Não, irmão, o que nós estamos vivendo? Tem que ter esse despertamento em nós. O versículo 30 de Romanos 8 diz assim, e aos que predestinou, e aí tá, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Agora nós teremos que entrar em toda essa questão do que é esta igreja. E nós vamos entrar rapidinho, porque a igreja não é apenas então uma reunião de pessoas. Ela é tudo o que provém de Cristo, em toda a sua essência. Somente o que sai de Cristo pode ser chamado igreja, o resto não é igreja. É interessante como em algumas... Eu estava lendo alguma coisa sobre o islamismo. Então, o islamismo, ele diz assim, Cristo, ele não morreu. Cristo não morreu, não ressuscitou. Cristo foi elevado pelos anjos aos céus. Agora, isso é uma estratégia. Dizer Cristo foi levado aos anjos para os céus, isso é uma meia-verdade, para tentar aliviar um pouco. Mas quando eles dizem assim, Cristo não morreu, se Cristo morreu, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, não existe igreja. Nós somos a única igreja. É uma estratégia. Durante muito tempo, muito tempo atrás, eu não sei, eu nunca fui criado na igreja católica. Alguns de vocês foram, cresceram e tal. Eu nunca, mas quando eu era criança, eu lembro que eu entendia a igreja católica como uma igreja que não sei se, não posso dizer que não cria, mas não falava sobre a ressurreição, porque tudo que a gente via era crucifixo com Cristo lá, sim ou não? Era lá. Cristo assim com a cara assim, né? Nunca se ouvia falar sobre Cristo ressurreto, vivo, glorioso e tudo. Por isso, de certa maneira, a igreja católica fracassou em certo sentido, porque ela não entendeu durante muito tempo que o Cristo da igreja é o Cristo ressurreto, e a igreja é a reunião dos ressurretos, dos redimidos, é a igreja do terceiro dia. Não é? O corpo é a igreja do terceiro dia, porque a igreja, o corpo, nós temos aí 3 corpos, né? O corpo com que Cristo nasceu e viveu, depois o
corpo com qual Cristo ressuscitou, e depois ele foi aos céus, mas ficou o corpo, que é a igreja. Né? Então, na verdade, em certo sentido, Cristo veio ao mundo e nunca deixou o mundo. Porque a igreja é a imagem dele nessa terra. Isso é tão sério, né, irmãos? É tão sério que deve tirar a gente da brincadeira, né? Então, ela é uma realização de Deus. A igreja é uma realização de Deus e não apenas uma organização religiosa. Embora sendo organização religiosa, por causa das leis, ela não vive como uma organização religiosa, porque ela não é dirigida, nem regida, nem administrada, ou melhor, tiramos a administrada, senão outra expressão, pela lei dos homens, mas pela palavra de Deus. A gente tem necessidade de ter estatuto, tem coisas no estatuto, que quando você registra o estatuto, eu espero que não tenha ninguém me ouvindo aqui assim, né? Mas quando você registra o estatuto, que nunca a gente vai poder viver como igreja. Sabia disso? Não dá no estatuto, não dá. Não. Por exemplo, dizer assim, que a igreja os membros da igreja não são responsáveis pelos encargos da igreja. Se não for, não tem igreja. E isso tem que ser colocado lá, né, irmãos? E aquela coisa de dizer que a igreja deve ser uma democracia, que a igreja... Irmãos, eu já caí nessa, de dizer, melhor governo de igreja é o governo democrático. Irmãos, isso é uma bobagem. Isso não é bíblico, irmãos. O povo não decide nada, nunca decidiu. O dia que o povo se meteu a decidir, arrebentou tudo. Sim ou não? O povo não é a voz de Deus. E olha, eu fiz parte de assembleia em igreja. Vamos fazer uma assembleia para aumentar o salário do pastor. Aí todo mundo se reúne, faz a assembleia. O pastor ganha tanto. Todo mundo sabia quanto o pastor ganha tanto, agora vai passar a ganhar tanto. Quantos não aprovam? Todo mundo. Unânime aprovou, glória a Deus. Saía lá o irmão, que absurdo, você viu quanto o pastor está ganhando? Esse é o povo. O povo é assim, irmão. Nunca, em nenhum lugar da Bíblia, o povo decidiu nada. Pode ver, o povo escolheu os sacerdotes, os reis, os profetas, homens que ele levantou para dirigir esses homens e orientar e levar o seu povo. Depois do Novo Testamento, os apóstolos, depois os presbíteros, os bispos, foram os líderes, aqueles que eram responsáveis por conduzir e governar a igreja do Senhor. E se a igreja existe, e não eram votados, não era assembleia não. Né? Porque se a igreja fosse democrática, ela não existiria mais, irmão. Eu me lembro que a gente votava, aí tinha partido, eu vou eleger nele, ele fazia propaganda e tudo. Tinha candidato, irmão. Era coisa séria, só faltava ter partido. Então, a igreja, infelizmente a igreja se prende muitas vezes à condição de organização religiosa, mas ela não é, ela é uma realização de Deus. Ela é a noiva celestial que espera o noivo celestial. Efésios 5, 26 e 27, vamos lá, Efésios 5, 26 e 27, estão caminhando para o fim. Estão cansados? Não, ok. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Vamos, antes de voltar lá a Gênesis, vamos ler outro, diz assim, de onde eu tirei isso? Romanos 7, de 1 a 6. Romanos 7, de 1 a 6. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Tudo bem, até aí. Aqui diz assim, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. E agora está falando a igreja.
E aqui nós encontramos outra vez essa relação de esposo e esposa, marido e mulher, para pertencerem a outro. E aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Quando enquanto a sua vida, a igreja é corpo de Cristo, mas enquanto é o seu futuro, a igreja é noiva. A igreja é noiva. Por quê? Porque, primeiro, isso mostra um propósito. Hoje ela é corpo de Cristo, mas ela chegará a ser a noiva de Cristo. Por quê? Qual igreja vai ser apresentada a Cristo? É interessante, é que se nós não estivermos dispostos a ser corpo, nunca seremos noiva. Né? Quando se tem essa consciência, irmãos, porque isso é outra prova da importância da igreja, né? Que quando você se peca, você não se preocupa que poderá estar causando um dano ao corpo. Quando você é parte do corpo, ainda falta entendimento em muitas pessoas, infelizmente. Não tem a consciência de que quando elas pecam, seu pecado afeta o corpo, enquanto corpo. Por isso, nós não aceitamos o individualismo. Né? Se não conhecemos a vida do corpo, como queremos conhecer a vida da noiva? Se não sabemos ser corpo, como saberemos ser noiva? É no corpo que somos preparados pelo Espírito para ser noiva. Porque a noiva que será apresentada a Cristo, ela não tem ruga, ela não tem mancha, ela já foi tratada. Então é assim, Noé, vem cá, vocês dois aqui, por favor. Dois casalzinhos aqui. Noé e Eva, fica lá. Ô Noé, Adão. Será porque eu chamei de Noé? Não, tá. Né? Adão sozinho. Aí Deus diz, vou fazer uma ajudadora, tal, e dorme, tira e faz Eva. Eva é a imagem de Adão, como já vimos. Aí, Deus vem e diz assim, vem cá Adão, essa é Eva. Ô Eva, aqui está a sua Eva. Tá. Aí obrigado, era um exemplo. Volta aqui. Aí você tem Adão que representa Cristo, o noivo. E você tem Eva que representa a igreja. Aí diz Paulo em Efésios 5, que a igreja que será apresentada a Cristo, ao Senhor, será a igreja gloriosa. Então vai chegar o momento que Cristo vai apresentar a si mesmo a Eva. Eva, igreja, vem aqui. Esse é o noivo. Entende isso? Agora sim, obrigado. Então isso quer dizer, irmãos, que essa igreja que vai ser apresentada a Cristo, como Eva foi apresentada a Adão, é a igreja sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Essa é a igreja gloriosa. Ela não tem nome, ela não é batista, ela não é presbiteriana, não é coisa nenhuma. Embora muitos achem que só eles que vão se encontrar com Cristo, quem vai se encontrar com Cristo é a igreja gloriosa. E um dia nós tivemos um encontro com um homem assim, né, pastor? Nós viajamos, é uma longa história, onde a gente vai contar para vocês. Nós tivemos agora uma experiência, agora em Mundo Novo, eu contei aqui na igreja no domingo. Irmãos, nós tivemos uma experiência impressionante. Algumas pessoas não conseguem enxergar. Aquilo foi impressionante, pastor. A gente viaja e a gente passa por algumas coisas. Nós viemos de Cidade do Leste de carro, 2 carros, o carro do pastor Daniel quebrou na entrada da cidade de Cascavel. A cidade de Cascavel. Aquele pastor que um dia apresentou, irmãos, hoje, essa noite, nós temos um casal de Cascavel nos visitando. Né? Casal de Cascavel. Só foi para brincar essa. Então, todo mundo ficou assustado, né, irmão? Um casal de Cascavel visitando a gente. E Cascavel. Aí Nossa, e agora, meu Deus? Aí o problema era na bateria do carro. Aí nós não achávamos bateria em lugar nenhum. Aí nós entramos na cidade, se arrastando com o carro. Encontramos um hotelzinho, vamos ficar aqui. Na frente do hotel tinha a loja de baterias. Estava fechada, abria só no outro dia, 8 horas da manhã. Veja como acontecem as coisas. Nós fomos obrigados a ficar, nós íamos dormir em Maringá.
Nós fomos obrigados a entrar na cidade de Cascavel. Quando nós entramos na cidade, na entrada da cidade, tem uma Cascavel enorme assim, ó. Já, só de olhar aquilo, você já viu aquele poste. Porque aquilo lá era um monumento já. Você já percebe que ali tem alguma coisa. Entramos. Chegou no hotel, nós estávamos fazendo as malas, tudo, acertamos. Olha, que horas abre a loja? Amanhã às 8 abre. Bom, amanhã a gente vai, troca, tudo, vai embora. Tá. Estamos descarregando a mala, vem um homem com um carro, diz assim, vocês chegaram agora? Chegamos. Vocês vão comer? Vamos. Eu tenho um restaurante aqui perto, vocês quiserem eu venho buscar vocês, levo para comer lá. E tudo mais. Tá bom. Aí nós ficamos até assim, nossa, glória a Deus, né? Aí, até agora está tudo bem. Aí quando eu entro no carro, nós estávamos em 7, né? Entramos no carro, o homem tem uma Bíblia assim em cima do painel. Eu falei assim, você é crente, é evangélico e tal? Eu sou, mas eu não tenho igreja nenhuma não. Aí já, porque a igreja, começou a meter o pau na igreja. Que a igreja é isso e aquilo. Eu falei, olha, a igreja pode até ser tudo isso que o senhor falou, mas ainda ela é a igreja de Cristo e o Espírito Santo está tratando ela. Ela ainda está sendo curada, ela está sendo tratada, ela está sendo preparada. Aí ele ficou quieto, não falou nada. Acontece que o homem já chegou dando cumprimento maçom na gente, né, irmão? Aí quando a gente chega lá, tinha uma reunião eu não vou falar quem estava lá, porque a gente está na internet, é problema, né? Tinha uma reunião lá e tinha uns irmãos lá, uns abençoados lá. E, irmão, a gente começou a sentir o Espírito. O Espírito maligno, não é Espírito Santo não. Espírito maligno mesmo. Nós começamos a sentir toda opressão, né, pastor? Uma opressão assim. E o cara oferecendo, não vou dar para vocês o melhor peixe. Vou dar para vocês. Eu falei, alguma coisa está errada aqui. Não tem gente tão boazinha assim nesse mundo. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu não sei. Deve ter, tem. Aí ele começou e ofereceu peixe para nós. Aí chamou o grupo lá, veio o grupo. E você percebia todo mês, falei, meu Deus, alguma coisa. E ele fez várias ofertas para nós, né, nos chamou, falou assim, eu quero que vocês venham aqui, vocês vão ficar aqui, vocês vão comer no meu restaurante, eu tenho uma grande casa aqui, eu quero que vocês se hospedem na minha casa. Aí nós voltamos para o hotel, aí cada um foi para o seu quarto, irmãos. Daqui a pouco chega vem pastor Daniel, né? Pastor Amar estava também, né? Vem o filho do pastor Daniel, vem o pastor Flávio. Quando eles entraram no quarto, irmãos, eles viram de tudo. Um viu um homem dentro do quarto, outro viu demônios, outro viu... Nós entramos no quarto e começamos a orar. Não sei porque eu estou falando sobre isso, mas, na verdade, nós hoje... Como? Você está rindo, né? Acabou? Não, na verdade nós começamos a orar e repreender todos os demônios e todo o poder das trevas, porque a gente ficou oprimindo todo mundo, uma coisa assim impressionante. O assunto foi trazido exatamente para lembrar que há pessoas que dizem que seguem a Bíblia, que seguem a Deus, e não tem igreja, não precisa de igreja. Estão debaixo de um espírito. Então contra a igreja, foi esse o sentido. O cara está com a Bíblia na mão, diz que é crente evangélico, mas é contra a igreja. Ele combate a igreja. Uma coisa impressionante. Nós não vamos muito longe, né? Nós temos um muito conhecido, como estamos na internet, então vamos ficar quietos, senão melhor ficar quieto. Mas ele não é mais igreja, agora é caminho, né? É caminho, né? Agora, vamos terminar falando sobre o propósito da igreja. Falei sobre a natureza da igreja, eu vou cortar um pouco aqui para falar sobre o propósito da igreja. Claro, essa expressão que eu gostaria que vocês ouvissem. A igreja, quem disse isso foi Justo Gonzalez. Ele disse, a igreja não é um corpo que decide adorar. Antes, é um corpo criado e sustentado pelo próprio ato de adoração. Pelo próprio ato de adoração. Então, vou repetir. A igreja não é um corpo que decide adorar. Antes, é um corpo criado e sustentado pelo ato de adoração. Pelo ato de adoração. Isso nos fala da igreja como templo. A gente estuda aqui no nosso discipulado sobre as 3 dimensões da igreja. A igreja como corpo, a igreja como templo, a igreja como família e a igreja como corpo. Essas são 3 dimensões da igreja. A igreja como templo fala da dimensão vertical da igreja.
fala do propósito da igreja, que é adorar. Adoração. Agora, não é adoração, o que nós, não é só adoração, perdão, o que nós cantamos no culto de domingo. Isso fala da vida da igreja, da relação que ela tem com Deus. Como ela é sustentada. Então, adoração. Como Deus está presente. Esses dias eu falei sobre isso, né, irmão? Irmãos, os que são aqui da igreja, estava pregando sobre isso, dizendo, ser um adorador, porque o mês passado nós falamos sobre verdadeiros adoradores. Eu disse, ser um verdadeiro adorador, um adorador é alguém que vive com a consciência que Deus vê sempre e vê tudo. E aí dei o exemplo do povo de Israel, quando saiu do Egito, disse que a coluna de fogo de dia, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Então o fulano levantava de manhã e ele ia lavar o rosto e ele olhava, estava lá. Ele disse, o Senhor está aqui, ele está vendo. Aí ele ia dormir, ia dar boa noite para o vizinho, colocar a cabeça para fora, o Senhor está aqui, o Senhor está vendo. Ele via a coluna de fogo. Então um adorador, e o tabernáculo é um lugar de adoração. O tabernáculo estava lá, era a presença da adoração constante ao Senhor. Quando Davi restaurou a adoração, a tenda de Davi, onde ele colocou a arca que foi trazida depois de ser levada pelos filisteus, ele coloca a arca no monte e ele estabelece adoração contínua, 24 horas. Então as pessoas saíam de manhã, adoração. Iam dormir, deitava, adoração. Essa é a dimensão vertical da igreja. A igreja como família fala da dimensão horizontal da igreja. A igreja como família fala dos irmãos, daqueles que se abraçam, daqueles que têm comunhão uns com os outros, daqueles que levam as cargas uns dos outros. Essa é a dimensão horizontal da igreja. Os irmãos, a convivência, a comunhão, a ceia e etc. E a corpo fala sobre o funcionamento da igreja. Como funciona a igreja? Ela funciona como um corpo. Aí Paulo fala em Romanos 12 sobre o corpo, as partes do corpo, etc, etc. Então, onde se dá a comunhão desse corpo? Justamente na adoração. Ela é composta de gente redimida que participa da santidade de Deus e da natureza de Cristo, como nós já vimos. Então, sobre o propósito da igreja. Efésios 3:11. E aí com isso nós vamos terminando. De acordo com o seu eterno plano, propósito que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um propósito, realizado em Cristo. Então, aí Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja. Eu já aconselhei um casal, quando eu li esse texto, ele falou para mim, mas ele não está falando de casamento, nem marido e mulher, está falando da igreja. O cara ficou bravo comigo. Ele não gostou quando maridos amaram suas mulheres. Aí hoje em dia falar, irmãos, sobre mulheres sujeitar os seus maridos, vai dar briga. Hoje dá briga. Né? Então, maridos amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, apresentar a si mesmo. O propósito é apresentar a igreja ao Senhor, ele apresentar a si mesmo à igreja, e quando nós voltamos a Gênesis, nós vemos isso acontecendo. Né? Como ser tratado por Deus para ser igreja gloriosa, se nós não estivermos nela, se nós não nos sujeitarmos? Deus está tratando com a sua igreja. Nós temos que voltar a dar liberdade ao Espírito Santo. Eu sempre termino pregando, né? Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo agir na igreja, porque é o Espírito. Nós temos uma interpretação interessante de Davi, Mefibosete e qual é o servo que Davi mandou buscar Mefibosete? Esqueci o nome do homem. Então, é algo interessante aqui, né? Este homem, ele representa o Espírito Santo. Davi diz assim, tem alguém da casa de Davi em quem eu posso fazer misericórdia? Aí mandou chamar o servo dele. Aí foi um servo dele e disse assim, olha, tem ainda um filho de Jonatas, chama Mefibosete, que foi aleijado dos pés e foi morar num lugar chamado Lodebar.
Um Lodebar que significa lugar de abandono, lugar de descrédito. E aí sim, vai lá e traz ele para cá, porque eu quero. Vai lá e traga-o aqui, porque eu quero que ele se assente à minha mesa para comer. E este homem, estou quase saindo o nome dele. Este homem representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo, porque Davi é um tipo de Cristo, sim ou não? Davi é um tipo de Cristo. E esse homem representa o Espírito Santo, que vai a um lugar de desprezo, de abandono, de miséria, e traz para sentar à mesa do rei, a mesa do Senhor. Então, irmãos, quando nós pensamos sobre a igreja, aí nós pensamos, quem somos? Nós somos esses Mefibosetes, né? Que foram lá, que o Espírito foi lá buscar, porque o rei deu uma ordem para ele, ó, seguinte, você vai lá buscar aquele lá, que aquele lá é meu. Você pode rodar, irmão, mas você pode fugir para onde quiser, mas um dia o Espírito vai lá e te busca, e te traz, e você vai ser igreja. Sim ou não? Goste você ou não? Ziba. Ele é um tipo de Espírito Santo, né? Então, inclusive isso dá uma mensagem linda para domingo, irmão. É? Aproveita. Então, há muitos propósitos, a igreja tem muitos propósitos, glorificar a Cristo, adorar, mas ela tem esse propósito de ser tratada para chegar à noiva de Cristo, através da cura que o Espírito Santo nos traz, através da cura que precisamos. Quando nós enxergamos, aí irmãos, eu nem falei ainda sobre a igreja, porque quando nós estudamos os evangelhos, nós precisamos estudar os evangelhos, não apenas historicamente, não apenas profeticamente, mas também precisamos estudar os evangelhos, não apenas historicamente e espiritualmente, nós também precisamos estudar os evangelhos profeticamente, porque profeticamente nós vamos entender que os discípulos representam a igreja. Quando os discípulos estão no barco sofrendo as ondas, eles representam a igreja. Quando os discípulos estão sentados com Cristo ouvindo a palavra, eles representam a igreja. E quando Cristo se move e Cristo age acompanhado dos seus discípulos, quando toda a relação que Cristo tem com as pessoas, com os doentes, com os endemoniados, com os reis, com os capitães do exército romano, com as mulheres, com as crianças, quando toda essa relação de Jesus com essas pessoas representa a relação que a igreja deve ter com o mundo. E eu vou lançar isso para que vocês estudem isso com essa perspectiva. Aí quando a gente vai ao tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, a gente vê toda uma relação aí de Cristo com um homem, 38 anos. 38 anos é uma geração, irmãos. Você vai a Deuteronômio, diz uma geração, 38 anos. A partir de 38, 40 anos, uma geração. 38 anos, um homem inválido. E Cristo chega lá e só trata com ele. Era um lugar que tinha enfermo de todo tipo, doente de todas as formas. Trata com ele, porque esse é um momento profético. O Senhor está dizendo, põe atenção no que vai acontecer aqui. Porque essa é a relação que a igreja tem que ter com o mundo. Um homem na desgraça, um homem paralisado, um homem que não podia se movimentar, não podia se levantar. E aí nós vamos vendo, com os seus discípulos, por exemplo, os discípulos no barco. E aí os discípulos desesperados no barco, as ondas, os ventos. Aí vem Jesus andando sobre as águas, ficaram com medo, se assustaram. Jesus entra e repreende os ventos. E o mar se aquieta. Presta atenção. A palavra vento aí é a palavra ruar. E é uma palavra também usada, para espírito. Palavra espírito. E aí, essa palavra é usada aí, porque diz assim, Jesus repreende o espírito. E não é Espírito Santo, é espírito maligno. E aí ele diz para dizer, homens que não têm fé, vocês não têm fé. Aí alguém diria assim, mas Senhor, mas o Senhor queria que a gente fizesse o quê? É o vento, é o mar. Né? Mas Jesus queria, o que Jesus fez, Jesus queria que eles fizessem. Ele está dizendo à igreja, vocês vão ter fé, para vocês poderem mover esse mundo, para vocês interferirem inclusive nos acontecimentos dessa terra. Você não acha que a igreja pode interferir, irmãos, em coisas naturais? Eu creio. Ora, Josué orou,
o sol não parou, né, irmãos? A terra parou de girar, né? Na verdade, mas tudo bem. Josué orou e o sol parou. A gente cantava, Josué orou e o sol parou, lembra, né? Então, mas a verdade é que Jesus interferiu na natureza. Os demônios interferem na natureza? Interferem. Ah, irmãos, eu sei disso. Eu sei. Nós estávamos em Mundo Novo. Mundo Novo é assim, nós temos uma igreja em Mundo Novo. Mundo Novo é Mato Grosso do Sul. Mas Mundo Novo faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com o Paraná, que faz fronteira com o Paraguai. Guaíra, Salto de Guairá e Mundo Novo, que já é Mato Grosso do Sul. Guaíra é Paraná. É uma cidade, irmãos, de muita gente mexe com contrabando, muita gente. Inclusive, a irmã que ajudou a fundar a igreja com a pastora, ela é dona do hotel do local. O marido morreu com 5 tiros nos braços dela, em frente de casa. E ele mexia com tráfico. Um filho está preso. Foi pego um caminhão com tráfico. É tráfico de droga, é tráfico de cigarro, é tráfico de bebida, de tudo. A cidade, então é um ambiente, irmãos. Você vê aqueles meninos novos, com aqueles carrão, com aquelas motonas, tudo tráfico, irmão. Aí, essa irmã, inclusive, ela andava com uma cartucheira com uma arma. De lá, muita gente anda armada, aí é tiro para todo lado. Aí uma esposa, uma irmã perdeu o esposo, mataram também o cara e tudo. Então é um ambiente, irmão, muitos jovens na igreja com problemas de drogas. É uma coisa assim, é um ambiente terrível. Aí nós chegamos, fomos tomar um café na casa justamente da irmã onde ia ficar. Alguns pastores estavam conosco, da menina, inclusive, que está grávida. O rapaz, o marido está na cadeia, porque problema de tráfico. Nós saímos, já era noite, nós íamos 8 horas, a gente ia se reunir, já era noite, estava escuro. Nós saímos à rua. Como todo bom crente, saímos e ficamos batendo papo. Às vezes assim, bate papo dentro de casa, bate papo na calçada, bate papo dentro do carro, chega na igreja, bate papo, termina o culto, bate papo. Aí nós estávamos na calçada, de repente, irmãos, a gente não sabe de onde veio uma revoada imensa de pássaros. Muitos pássaros, muitos. E eles vieram assim, parecia que eles estavam desorientados. Eles vinham, faziam um voo rasante assim, subiam, vinham de novo, e cada vez eles vinham mais baixo em cima de nós, em nossa direção. Nós abaixamos nos carros assim, um deles, nessa revoada que deu, um deles veio, bateu na pastora e bateu numa coisa de vidro, um muro de vidro, bateu, pá, caiu. A pastora foi tentar pegar, ele voltou, e aí vai a revoada e volta de novo em cima de nós. E aí nós tivemos um discernimento. Não, peraí, alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está errada aqui. Isso não é normal. De noite, eu até pensei que era morcego, quando eu vi. Falei, é morcego, né? Porque morcego voa de noite. Não sabe que pássaro voa de noite, assim, no escuro. E eles estavam desorientados completamente. Faziam assim, iam para cá e vinham para cima de nós. E aí nós entendemos e alguém começou a repreender e tudo. E aí eles foram e sumiram assim numa árvore atrás. Assim, tchau, sumiram lá. E a gente entendeu que isso não era natural. Isso não aconteceu naturalmente. Irmãos, e Deus nos deu esse discernimento. Nós vamos ter discernimento. E algumas situações, elas são, por exemplo, no ano 2002, se eu não me engano, eu viajei nessa época, um furacão. O furacão entrou na América Central, destruiu Honduras, irmãos, destruiu Honduras. Morreu centenas e milhares de pessoas morreram. Eram corpos soterrados assim, e às vezes só tinha o braço para fora, a perna para fora. Foi uma coisa assim, impressionante. Vilas inteiras foram destruídas em Honduras. Depois, só que esse terremoto ele tinha uma característica. Ele entrou em Honduras, depois entrou em Guatemala. Ele entrava, destruía um país, umas cidades e saía. Ficava parado no mar ali. Aí daqui a pouco ele ia para outro país, Guatemala, que são países tudo em cima um do outro, ia lá, destruía uma parte, uma região, e voltava e ficava no mar assim, ali. E alguém olhou e disse assim, um pastor estava assistindo e disse assim, este furacão parece que tem vida própria. Esse pastor despertou e disse, não, isso não é normal. Vamos chamar a igreja de todos esses países para orar. E a igreja começou a orar, irmãos, porque ele veio outra vez, entrou em El Salvador e pá, voltou para o mar. Ele ia e vinha. Como é que é isso? Isso não existe.
Aí começaram a orar, a igreja se levantou, todos os países a clamar, a repreender, o furacão começou a diminuir, acabou. Então, eu posso contar muitas histórias para vocês assim, da interferência da igreja, a igreja em Almolonga, a interferência da oração da igreja em países, em bairros, acabando com a violência de cidades, trazendo água onde não tem água. Por exemplo, quando você lê Transformações da Ilha Fiji, que uma ilha que acabou, não tinha água potável na ilha, acabou, a água potável foi contaminada e ninguém sabia por quê. A igreja foi lá e começou a orar, a água voltou a ser potável outra vez. Há muitos testemunhos da interferência da igreja na sociedade, no mundo, em todo lugar, nas cidades. E se a igreja não está fazendo isso, ela está falhando também, né, irmãos? Está falhando como igreja. Bom, eu termino aqui. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum insulto? Não? Não sei se pela hora alguém vai querer falar alguma coisa, mas o tempo não nos permite falar tudo sobre a igreja, né? Os meus temas que eu tenho, inclusive eu estava estudando alguns deles, olhando alguns deles. Olha, a igreja, olha só, a igreja revolucionando, a oposição maligna na edificação da igreja, a oposição maligna na edificação da igreja, o que para o avanço da igreja, princípios que podem levar a igreja ao crescimento, a glória da casa será restaurada, a igreja gloriosa, a igreja ideal. Olha que maravilha, hein, irmãos? Puxa vida. Ser igreja, né? Ser igreja, o corpo de Cristo. O que mais? Vamos lá. A importância da casa de Deus. A igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer. A igreja que eu quero. Olha. Dimensões da igreja. Já falei isso para vocês. As 3 figuras da igreja, que eu falei para vocês. E necessitamos voltar ao caminho da verdadeira igreja. Só alguns, né, irmãos? Isso aqui está escrito, não foi ainda digitado. Que se alguém se propõe, né? Só que assim, eu melhorei. Mas uma época que eu escrevia, depois de um tempo, só Deus para entender. Que eu não entendia mais nada, né? Só Deus entendia. Mas, alguma pergunta, alguma dúvida? Nós queremos ser essa igreja, sim ou não, irmãos? Amém. Nós queremos, nós almejamos ser essa igreja. Que bom que nós estamos estudando sobre isso. Então vamos orar. Sim, pois não? Certo. A orar, claro. Uhum. Nós temos muitos testemunhos de transformações que a igreja, através da oração, da fé, da oração, transformou. Trouxe transformação em muitos lugares. Eu conheci Almolonga, em Guatemala. Irmão, Almolonga, impressionante, não tinha nada naquele lugar, um lugar morto, os homens bebiam, as mulheres trabalhavam para poder comer, era uma miséria, uma desgraça. Almolonga se transformou num vale verde, lindo. Uma cenoura de Almolonga era daqui até aqui. Eles tinham um repolho de 2 quilos. Uma terra que não dava nada. O povo começou a orar. A igreja começou a orar. Começou a brotar água da terra assim, ó. A terra seca. Deus trouxe uma transformação que o mundo inteiro, irmão, viaja lá para ir ver o que Deus fez lá. Tremendo. Trouxe uma prosperidade para aquele povoado, um povoadozinho no meio da montanha lá. Trouxe uma prosperidade assim, impressionante. Eles contam que o índio, são índios, né, irmãos? Porque eles são descendentes dos maias, as mulheres se vestem com as roupas, os homens também. Eles iam com aquele chapelão, quase sem falar espanhol, ia numa concessionária e falava assim, olha, eu quero aquele caminhão lá. E o homem olhava para ele, né? Um chapelão, assim, bem matungo mesmo, bem caipira. Ele disse, eu quero aquele caminhão. Ele disse assim, o senhor quer aquele caminhão, o senhor vai pagar como? Vou pagar à vista, está aqui o dinheiro. Pode pegar aí. Eu pegava o dinheiro. Aí disse que a primeira coisa que ele fazia, ele colocava assim, presente de Deus. E saía com o caminhão. Montaram uma cooperativa hoje e eles exportam
verduras, legumes para vários países do mundo. Eram umas pessoas que não tinham nada, estavam morrendo na miséria, um vale seco que não dava nada. Foi transformado por Deus. Porque a igreja começou a orar. A igreja começou a orar, irmãos, e Deus começou a transformar. Então, nós temos que voltar a crer, né, irmãos? Deixar o comodismo e tudo mais. Muito bem, falei que eu ia terminar pregando? Falei.